A noite prometia ser tranquila, daquele tipo que faz a gente acreditar que finalmente a paz se instalou em casa. Eu e meu marido jantávamos, traçando planos para o futuro, enquanto uma sensação de segurança me envolvia como um manto quente. Mas o destino gosta de brincar com nossa ilusão de controle. Um toque abrupto na campainha quebrou o silêncio e lá estava ela, a sogra com um sorriso forçado que não conseguia disfarçar o desdém nos olhos. Nem esperou convite. Invadiu o apartamento com passos pesados, anunciando com a arrogância de quem já se considera dona do lugar: vendi meu apartamento. Agora vou morar com vocês. Sozinha me entediou. E para que gastar dinheiro se vocês têm espaço de sobra? As palavras dela caíram como uma sentença, não como um pedido. Algo dentro de mim se contraiu. Tentei manter a calma, explicando com voz firme, mas sem agressividade: nosso apartamento é pequeno. Estamos apenas começando nossa vida juntos. Este é nosso espaço, e não estamos preparados para dividir assim de repente. Ela nem sequer me ouviu. Sentou-se à mesa como se já fosse a anfitriã, espalhou suas coisas pela sala e começou a avaliar onde colocaria sua cama. Minhas mãos tremiam, mas a raiva fervia por dentro mais forte que o medo. Meu marido, como sempre, permaneceu mudo. Seu olhar fugiu do meu, como se ele próprio não soubesse como agir. Foi então que entendi: se não dissesse não naquele exato momento, acordaríamos no dia seguinte em uma casa lotada, com nossa privacidade esmagada. Respirei fundo, aproximei-me e falei sem rodeios: desculpe, mas morar juntos não é uma opção. Você tomou a decisão de vender seu apartamento. Essa é uma responsabilidade sua. Minha firmeza cortou o ar como uma lâmina. O silêncio que se seguiu foi pesado, quase palpável. Ela levantou os olhos devagar, o rosto rubro de indignação. Vi a fúria borbulhar em seu olhar antes mesmo que explodisse. Horas depois, ela estava na cozinha, pressionando um pano gelado contra o olho inchado, marca do tapa que me dera quando tentei impedi-la de rearrumar nossos armários. Apesar da dor física, seus olhos continuavam afiados como punhais, e cada palavra que saía de sua boca era um veneno disfarçado de reprovação. Você é uma ingrata. Sou a mãe do seu marido, e não me dá nem um canto nesta casa? É assim que se trata a família? Sua voz tremia não de dor, mas de ódio contido. Eu permaneci de pé, ainda sentindo o formigamento nas mãos após o confronto, enquanto ela distorcia a realidade. Em vez de pedir perdão por ter me agredido, me acusava de ser a causa de seu desespero. Esta é nossa casa, repeti, lutando para manter a voz estável. Você teve o dinheiro da venda do seu apartamento. Poderia ter se planejado. Não temos condições, nem vontade, de viver em três aqui. Minhas palavras pareceram feri-la mais do que qualquer golpe. Ela se levantou de um salto, a figura imponente demais para a nossa pequena cozinha, e vociferou: quer me jogar na rua, é? Desde o início você quis me afastar do meu filho. O nó na minha garganta crescia, mas consegui forçar as palavras: eu só quero paz para minha família. Você escolheu vender sua casa. Isso não é culpa minha. Dentro de mim, uma tempestade de emoções se chocava: medo, revolta, tristeza. E a certeza amarga de que uma guerra silenciosa acabará de começar dentro daquelas quatro paredes. Mais tarde, ainda com a face latejando, pressionei uma colher fria contra a bochecha, tentando amenizar o inchaço. O coração batia descompassado, e uma pergunta martelava minha mente: será que eu merecia aquilo? Será que merecia ser tratada como uma intrusa na minha própria casa? Esperei pelo meu marido, torcendo para que, ao chegar, ele tomasse meu lado. Mas quando a porta se abriu, seus olhos não traziam compreensão, traziam reprovação. O que foi que você fez? Perguntou sem sequer tirar os sapatos. Atonita, levantei a cabeça. O que eu fiz? Sua mãe me agrediu. Você não vai nem perguntar por quê. Ele descartou o assunto com um gesto como se fosse irrelevante. Você que provocou. Ela é idosa, acabou de vender a casa, precisa de um lugar. Onde está sua compaixão? Sua paciência de mulher? A compaixão. A palavra ecoou como um tapa. Eu deveria permitir que ela tomasse conta da nossa vida? Que me humilhasse, me agredisse, e ainda por cima fingir que tudo estava bem? Isso é normal para você? Perguntei, a voz quebrando. Uma pessoa bater em mim e você culpar a mim? Mas ele não queria ouvir. Esfregou o rosto, cansado, como se eu fosse mais um problema em seu dia já cheio deles. Eu já tenho pressão no trabalho. Agora ainda tenho que lidar com seus escândalos. É minha mãe, Carol. Não tem onde morar e você a expulsa? Levantei-me de repente, as lágrimas escorrendo sem controle. E você? Não entende que eu também tenho limites? Quero viver em paz, sem acusações, sem gritos, sem violência. Seu olhar foi gélido. Você está exagerando. Um tapa? Todo mundo aguenta um pouco por família.
Aquelas palavras me calaram. Naquele instante, soube que não poderia contar com ele. Para meu marido, a dor da mãe sempre pesaria mais que a minha. E eu, ali, com a face ardendo, senti-me mais estrangeira na minha própria casa do que nunca. Do lado de fora, a sogra fazia seu teatro. Sentada no banco do prédio, cobria o rosto com um lenço, mas falava alto o suficiente para que todas as vizinhas ouvissem. Minha nora me botou na rua. Tirou meu teto, enquanto ela vive à vontade. Alguns balançavam a cabeça em desaprovação. Outros apenas encolhiam os ombros, cientes de que a verdade raramente é tão simples quanto o grito mais alto. Eu observava pela janela, o coração apertado. Doía não pela calúnia, mas pela injustiça de ser pintada como vilã quando tudo o que fizera fora proteger meu lar. À noite, ele voltou, mas dessa vez não havia raiva em seus gestos. Sentou-se à minha frente, apoiou as mãos na mesa e pela primeira vez em muito tempo falou baixo com seriedade. Sei que não foi fácil para você, mas ela está sozinha. Tem medo. Você tem razão. Não podemos viver os três aqui. Isso nos destruiria. Mas também não podemos simplesmente ignorar. Enquanto ele falava, senti um peso se aliviar no peito. Finalmente, ele via. Minha luta nunca foi contra ela, foi pela nossa família, pelo nosso casamento. No dia seguinte, juntos, encontramos para ela um apartamento modesto, porém aconchegante, perto de nós. Não era luxuoso, mas atendia às necessidades. Pagamos o aluguel dos primeiros meses. Quando levamos suas coisas, ela me olhou com uma mistura de ressentimento e algo que talvez fosse gratidão, embora nenhuma palavra tenha sido dita. Não esperava desculpas, mas uma tranquilidade nova nasceu dentro de mim. A tempestade começava a passar. Naquela noite, ao fechar a porta de casa, encostei-me em meu marido e compreendi. Havíamos protegido o que realmente importava. Nosso espaço. Nossa paz. Nosso amor. Não permitimos que o ódio alheio destruísse o que construímos com tanto cuidado. E isso, no fim, era a única vitória que valia a pena.